Fala aí, meu amigo ligado no Toque Passa, chegando nesta quinta-feira para falar de NFL, porque hoje começa a semana 11 e a expectativa é de um bom jogo. Depois de muita porcaria aí no Thursday Night Football, a expectativa é de um bom jogo. Nesta quinta-feira teremos o Green Bay Packers recebendo o Tennessee Titans lá no Lambeau Field, temperatura abaixo de zero, a Frozen Tundra daquele jeito lá e um jogo que promete ser dos mais interessantes. Talvez, olhando aqui o calendário, pode ser o melhor jogo desta semana 11, tá? Tem potencial para isso. Pode ser sim, a gente vai conversar um pouquinho aqui os fatores que deixam eu tão confiante, tão ansioso por esta partida. Quero contar com a sua colaboração, aquela curtida no vídeo, aquele comentário aqui embaixo, vai ter palpite meu aqui, eu quero saber também seu palpite para o jogo de hoje. Se inscreve no canal, compartilha o Toque Passa, clica no sininho para ser notificado assim que sair um vídeo, interaja com o Toque Passa, para que a gente tenha mais aí um alcance maior e mais pessoas cheguem aqui no nosso canal. E também, se você puder colaborar, faça parte do nosso clube de membros. Tem um botão aqui em cima, para você ser membro, que não é caro, tem grupo no Telegram, tem sorteio de camisa, todo mês aqui eu sorteio uma camisa da Fanatic Sport Nation, uma loja espetacular, parceira aqui do canal. Aqui embaixo tem o link para você conferir, aqui tem cupom de desconto também, 10% de desconto. E quando chegarmos em 100 membros, vou sortear uma camisa, uma jersey, uma camisa oficial de um time da NFL, então faça parte do nosso clube de membros. Estamos quase chegando no 100, hein? Depois não vai reclamar. Quando chegamos em 100, eu travo, aquele centésimo é o último que vai concorrer. Então você vai ter 1% de chance de ganhar essa camisa, mas alguém vai ganhar uma jersey. Então vamos nessa, vai. Falei demais já. Roda a vinheta. Eu confesso que eu fiquei na dúvida se a gente ia fazer vídeo hoje, porque a gente teve live, né, na quarta-feira. Aqui em cima tem um botão para você conferir lá, a gravação do Toque Passa NFL, podcast comigo, com o Ivo Stank, com o Sherme, falamos inclusive desse jogo aqui, mas e também ontem soltei aí a reportagem especial que eu fiz lá em Munique, né, fui lá conferir, passear, né, ver o primeiro jogo de futebol da temporada regular na Alemanha, e acabei juntando o material aqui, fiz uma reportagenzinha, também convido vocês a conferirem essa reportagem, mas o jogo aqui é bom, tá? A minha expectativa é grande sim para esse jogo. São dois times interessantes, são dois times fortes, são dois times que têm potencial, que podem estar nos playoffs. E chegando no playoff, qualquer coisa pode acontecer, né? Então a minha expectativa é de um bom jogo. A gente teve muita porcaria no Thursday Night, mas hoje eu tenho... você tem Aaron Rodgers de um lado, você tem o Derrick Henry do outro, você tem astros nos dois times e você pode esperar sim um grande jogo, por mais que seja aquela história toda de calendário apertado, de jogo de quinta-feira é complicado, mas pode pintar uma partida interessante. Então eu decidi fazer esse vídeo e eu vou trazer aqui os fatores que me fazem esperar bastante por um jogo bom. Para começar, a gente tem que falar do cenário dos dois times, né? Green Bay Packers com 4-6, venceu, né? Começou a temporada com 3-1, depois perdeu 5 seguidas, mas teve aquela vitória contra o Dallas Cowboys e isso pode virar uma chavinha. 4-6, é difícil imaginar que vai levar a divisão. A divisão para mim está muito na mão do Minnesota Vikings, mas dá para sonhar com vaga nos playoffs, uma vaga de wild card. Hoje, os Packers têm a 9ª campanha da NFC, eles estão atrás do Washington Commanders, que é o 8º, e o último time a ganhar a vaga de wild card é a equipe do San Francisco 49ers, que nesse momento tem 5-4. 5-4 para 4-6 é uma diferença grande sim, né? Mas tem bastante temporada e dá para sonhar com alguma coisa. E na hora que chegar nos playoffs, aí tudo muda, né, cara? Primeiro lugar, Lambeau Field não tinha sido fator nos últimos anos, já jogar em casa, jogar fora, acho que não vai mudar muito essa história não. Chegou nos playoffs, cara, você precisa ajustar. Muitos falam que o importante não é jogar futebol americano em setembro, em outubro, o importante é a partir do Thanksgiving que você mostra quem é time que vai brigar por alguma coisa de fato, né? Então pode ser o cenário para a equipe do Green Bay Packers. Do outro lado, os Titans começaram a temporada até o contrário. Eles começam perdendo seus 2 primeiros jogos, depois venceram 5 de forma consecutiva, perdem para a equipe do Kansas City Chiefs, mas um jogo que eles jogaram sem quarterback, né? Malik Willis era o quarterback, e mesmo assim eles deram muita pressão para cima do time do Mahomes, né? Ali foi o Mahomes conseguindo fazer sua magia para vencer o jogo. Então o Tannehill fez falta, e aí chega no ponto, né? Quando o Tannehill faz falta, pra gente parar e pensar na vida. Mas no domingo, o Tannehill, um quarterback questionável, voltou e o time venceu de novo, venceu a equipe do Denver Broncos. Não é grande coisa vencer os Broncos, convenhamos, não fez grande coisa, mas é um jogo interessante. Os Titans estão lá com 6-3 e para mim são favoritos a levar a AFC Sul, né? Tem um grande potencial. O jogo vai ser no Lambeau Field, expectativa de temperatura abaixo de zero, né? Por volta de meio grau, 1 grau negativo. Lotado, torcida empolgada com a vitória, o clima frio, aquela Frozen Tundra que a gente
tanto conhece, então é um cenário muito bom. A moldura é perfeita, os personagens estão bons lá, então a tendência é ter um bom jogo para alegria da Amazon depois de tanta porcaria. Vou começar destacando o time mandante, que vai ter a vantagem de jogar em casa, sempre fala, semana curta, você ganha um dia a mais de preparação, na quarta-feira você pode fazer um walkthrough numa boa, sem ter que se preocupar com viagem para lá e para cá, então tem essa vantagem, além do que a segunda partida seguida em casa, né, jogou contra os Cowboys em casa no domingo, então você tem um período a mais de preparação. Mas jogou prorrogação, não é que nem o soccer, né? O futebol é diferente. Se você jogar o futebol da bola redonda e tiver prorrogação e tiver um jogo dias ali depois, faz diferença, porque o cansaço dessa corrida de meia hora a mais faz diferença. No futebol americano é muito menos, até porque você troca o jogador para cá e para lá e não acho que vai fazer diferença nenhuma. E a vitória contra os Cowboys, ela dá uma injeção de ânimo. Não tem como dizer, a gente já viu vários times mudarem temporadas com vitórias desse tipo, né? Jogando em casa, com sua torcida, pega um adversário que você tem uma certa história, você tem uma certa rivalidade, os caras são apontados como favoritos, estão ganhando mais jogos, tem campanha melhor que a sua, você vem naquela série ruim, você consegue empatar um jogo que estava perdendo, vai na prorrogação e ganha. Isso aqui geralmente gira. E um ponto muito interessante, com uma chaminha de esperança num dos setores mais problemáticos da equipe dos Packers na temporada, que é a posição de wide receiver. O Christian Watson fez um jogo muito bom, ele teve 4 recepções em 8 targets, assim não é maravilhoso, 50% de recepção, mas 107 jardas e 3 touchdowns. Ele deu um sinal de que ele pode ser o cara que a equipe dos Packers tanto esperava. Pra você ter uma ideia, só como foi diferencial esse jogo para o Watson, até então, nos outros 6 jogos que ele tinha feito na temporada, ele tinha 10 recepções, 88 jardas e nenhum touchdown recebido. Então, em uma partida, ele conseguiu ser melhor do que toda a carreira dele na NFL, um calouro, então, mas foi toda a carreira dele na NFL que ele conseguiu essas marcas. Muito bom. Será que foi um acaso? Será que foi uma falha dos Cowboys apenas? Um problema no Mike McCarthy? Ou então, de fato, ele é esse cara? Você pode confiar. Essa é a partida que ele tem também para se firmar, para mostrar um pouquinho mais. Um dos segredos dos Packers nesse jogo contra os Cowboys foi o jogo terrestre, que funcionou muito bem. Foram 207 jardas terrestres. A gente teve o Aaron Jones correndo 24 vezes para 138 jardas e um touchdown, com gracinha ainda. O A.J. Dillon teve mais 13 carregadas, com 65 jardas. Esse foi um grande diferencial. Você conseguiu colocar o seu jogo terrestre, aí você dá mais espaço, você traz mais gente para próximo da linha, você dá uma preocupação no jogo corrido, e aí você deixa o Aaron Rodgers passar a bola, e o Watson dessa vez recebeu os passes, né? Que é um ponto bem importante, ele estava esquecendo desse fator também. Não bastava você se afastar do adversário, você tinha que segurar a bola, trazer a criança para o seu colo. Para responder isso, a gente começa a entrar um pouquinho já na equipe dos Titans. Os Titans têm uma das melhores defesas contra o jogo terrestre. Então, você vai ter problemas. Não espere a mesma tranquilidade para o Aaron Jones, para o A.J. Dillon correr contra essa defesa, que é a segunda melhor da liga contra o jogo terrestre. Em 9 jogos, foram apenas 766 jardas cedidas, uma média de 85,1 jardas por partida, corridas, né? A segunda melhor marca atrás apenas da equipe do San Francisco 49ers. Um contraste para uma das piores defesas contra o jogo aéreo. É a segunda pior defesa contra o jogo aéreo. Uma média de 272,6 jardas cedidas por jogo. É a segunda pior marca atrás apenas, à frente apenas da equipe do Atlanta Falcons. A boa notícia para o torcedor dos Titans é que meio que encaixa, né? Você tem dificuldade justamente no setor que seu adversário tem mais dificuldade e você tem uma grande vantagem num setor que pode ser fundamental para o adversário, né? Você vai pressionar o jogo terrestre e você vai pressionar muito o Aaron Rodgers. Esse pode ser um grande diferencial para a equipe dos Titans. Os Packers vão ter trabalho, né? No jogo contra os Cowboys, o Aaron Rodgers foi bastante pressionado. Essa linha ofensiva dos Packers teve muitos problemas no começo da temporada, foi se encontrando, foi conseguindo algumas boas marcas, proteger mais o Aaron Rodgers, mas no jogo de domingo foram 22 dropbacks do Aaron Rodgers e ele foi sacado 2 vezes, ou seja, um sack a cada 11 dropbacks. É uma marca, né, significativa, não é pouca coisa. Tem dúvidas ainda para esse jogo aqui, porque o Bakhtiari e também o Elgton Jenkins são colocados lá como questionáveis para a partida, são fundamentais. Se jogarem, muda a figura, se não jogarem, vai ser um problema.
porque você vai encarar uma defesa que tem um rating de sack de 7,95%, é o 13º melhor da liga. Os Titans não vão ter o linebacker, o Bud Dupree, que é um cara que tem sido um desfalque, joga semana sim, semana não, basicamente isso, desde a semana 2, quando ele se machucou, é um problema no quadril que ele teve contra a equipe dos Bills. Mas o Todd Downing, que é o coordenador defensivo, tem feito um bom trabalho. Meio que a defesa aprendeu a ter desfalques e conseguir performar de forma consistente, mesmo com tantos problemas. Acho que se todo mundo tivesse à disposição, seria uma defesa melhor, por exemplo, contra o jogo aéreo. Mas, mesmo assim, tem conseguido trazer alguns sistemas aqui, é até difícil você entender qual que é o sistema de cobertura deles ali, mas tem jogado muito bem a equipe aliás, não contra o jogo aéreo, mas tem jogado bem, tem sido suficiente para a equipe dos Titans, deixando bem claro aqui. Se eles puderem contar com a volta do Jeffrey Simmons, né, que está como questionável também para essa partida, o defensive tackle, foi desfalque no final de semana, mas pode ter condições de jogo, vai dar trabalho. Ele tem 5 sacks e meio em 8 jogos, sem falar também no Rashad Weaver, que também tem 5 sacks e meio, o Denico Autry, que é o líder da equipe em sacks, né, com 7 na temporada, então a gente pode esperar muita pressão para cima do Aaron Rodgers. Não só parar o jogo terrestre, mas pressionar o Aaron Rodgers e não dá tempo dele achar o Watson. O Watson vai conseguir, às vezes, até ficar livre, mas o passe não vai sair daquela maravilha. O Rodgers tem sido um cara bom contra a pressão, né? Ele tem um dos melhores percentuais, o melhor percentual, aliás, passando contra a pressão, mas a gente pode esperar que não vai ser vida fácil, né? Assim como vai acontecer do outro lado. Por quê? O grande desafio para a defesa dos Packers vai ser parar o Derrick Henry, né? É um monstro, 202 carregadas, ninguém correu mais do que ele na temporada, tem 923 jardas no total, segunda maior marca da liga, uma média de 4,6 jardas por tentativa, e ele vai ser um diferencial. Semana passada ele foi freado contra a equipe dos Broncos, 53 jardas em 19 carregadas, mas vinha de 5 jogos seguidos com mais de 100 jardas corridas. Contra os Texans teve mais de 200 jardas corridas, então vai ser um desafio tremendo, e aí a gente pode ter um diferencial, porque vai cair uma pressão maior ainda para cima do Ryan Tannehill. Talvez ele seja uma chave mais para esse resultado do que o próprio Aaron Rodgers, né? Se conseguirem parar o Derrick Henry, vai forçar o quê? O Ryan Tannehill a soltar mais essa bola. E aí ele vai ser o cara importante para isso, porque a gente vai saber, a defesa dos Packers tem que fazer, lota o box, enche de gente ali, pressiona, não deixa sair, não é uma missão fácil, mas lota o box e tenta atrapalhar o máximo possível o Henry e forçar o Tannehill a soltar a bola. Também é um quarterback que tem bons números quando pressionado, mas, claro, né? É o Ryan Tannehill ainda. A capacidade dele fazer uma besteira, ela é muito grande. Então vai ser um diferencial para esse jogo. As duas defesas vão pressionar o quarterback, isso é claro, né? Não sei nem se com blitz, porque elas têm capacidade. A defesa dos Packers, inclusive, é uma defesa que poderia ter sido melhor. A gente esperava que fosse uma das melhores da liga nessa temporada, não entregou tudo isso ainda, mas tem material humano para conseguir ser uma das melhores. Não precisa ser questão de blitz para você pressionar. Com 4, eu acho que vão conseguir fazer um bom trabalho ainda. Mas vai ser uma coisa interessante. A defesa dos Packers tem problema contra o jogo terrestre, né? Teve um jogo muito bom, que eu inclusive comentei lá para a ESPN, contra o Tampa Bay Buccaneers, que eles cederam ali, foram 34 jardas, né? Isso ajuda bastante na média, mas a média hoje é de 140 jardas cedidas no jogo terrestre por partida. De lá para cá, desse jogo contra os Buccaneers em diante, foram 152,3 jardas corridas por jogo para os adversários. Contra o Derrick Henry, a expectativa não é das melhores. Então vai ser o grande segredo. Grande segredo. Conseguir parar o Derrick Henry, deixar a bola nas mãos do Ryan Tannehill é a grande vantagem para você vencer esse jogo. Então o Tannehill pode ser a chave para a vitória ou então para a derrota da equipe do Tennessee Titans. É a chave. Jogando em casa, vou dar para o meu palpite, né? Vamos lá. Jogando em casa. O Aaron Rodgers tem um histórico muito interessante, estatísticas da NFL, né? Stats. 15 vitórias e 3 derrotas quando joga em casa com temperaturas negativas. Então é um ótimo número, vai ser o cenário dessa noite, a expectativa é de menos meio grau, menos 1 grau. Acho o Tennessee Titans mais time, mas tem desfalques.
São 4 titulares, não tem o kicker, o Randy Bullock, não tem o center, o Ben Jones, o safety, o Amani Hooker. Além do Bud Dupree, é outro problema do time. Semana curta, jogando fora de casa, a gente sempre repete isso aqui, mas é uma tecla, eu não consigo confiar. Se a minha aposta depende do Ryan Tannehill, eu não consigo confiar nesse tamanho. Então eu vou colocar aqui uma vitória do Green Bay Packers por 24-23, com um pontinho só de diferença, para mostrar o quão imprevisível pode ser essa partida. A gente pode ter uma lavada, pode ser também um atropelamento, se o Ryan Tannehill encarar ali, encaixar e esquece, né, vai passar, mas pode acabar sendo uma lavada, mas eu acho que vai ser um jogo bastante equilibrado e um jogo muito bom de se ver. Fica aqui meu convite, tá? Fica o meu convite para que você confira essa partida nesta noite de quinta-feira. Quero saber o palpite de vocês também. Curta o vídeo, compartilha o Toque Passa e amanhã a gente volta para falar se a minha expectativa entregaram aquilo que eu esperava para esse jogo ou então foi mais uma frustração numa noite de quinta-feira. Aquele abraço!